fazer esse vídeo, que é um vídeo que eu prometi já faz um bom tempo, sobre algumas ferramentas. Eu já tinha comentado que quando a gente está em busca do nosso crescimento pessoal, do nosso desenvolvimento na nossa vida, que a gente quer mais, né, em termos de ser, de ter também, mas mais aquela busca interior, aquele autoconhecimento, onde há muitos questionamentos em relação à nossa vida, ao que a gente vive, o que a gente já viveu e o que a gente quer para o nosso futuro. Quando a gente tem aquela vontade grande no coração de fazer diferente, de se reencontrar em alguma coisa que a gente precisa, que a gente necessita, isso acontece muito em alguns âmbitos da nossa existência, como no trabalho. Às vezes aquilo que a gente faz por muitos anos já não faz pra gente tanto sentido. Às vezes um relacionamento que a gente costuma empurrar com a barriga mas não tem certeza do que sente pela pessoa. Às vezes em relação a amizades, a parentescos. Então a gente, entre outros tantos, né? Então a gente fica pensando. E também em relação a gente mesmo, né? Coisas lá dentro do coração da gente, por que a gente age de determinada forma, por que a gente não consegue tomar certas atitudes. E isso fica latente, fica batendo na tecla na nossa mente. Então a gente sente que necessita fazer algo diferente, que necessita ir adiante. E muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Mas quando a gente se dispõe a querer fazer diferente, a querer evoluir e seguir aquele caminho que Deus deseja para nós, que Deus quer que a gente seja próspero, que a gente seja feliz, que a gente tenha alegria na nossa vida, mesmo que nela haja os desafios, que é comum a todos nós. Isso é normal, sempre vai ter desafios diários. Mas quando a gente tem essa vontade forte dentro do coração, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele sempre coloca no nosso caminho algumas ferramentas onde a gente possa encontrar nelas um refúgio e sim trabalhar o que a gente precisa dentro da gente para fazer com que a gente alcance isso que a gente tanto deseja, que é essa realização. Muitas vezes, né, é uma realização, muitas vezes é mudar algo na gente, dentro da gente, que a gente usa tanto tempo, por exemplo, eu não sei dizer não, eu só sei dizer sim para os outros e não para mim, entre outras situações. Então, Deus sempre nos coloca à disposição ferramentas. Muitas vezes elas vêm, na maioria das vezes, através de pessoas. As pessoas também são instrumentos de Deus, também são ferramentas de Deus, da espiritualidade, para que possa nos trazer muitas vezes aquela palavra que vai nos direcionar para a ferramenta que vai nos ajudar a alcançar aquilo que a gente tanto deseja e que a gente merece. Existem diversas ferramentas, inúmeras, que a gente nem imagina que existe. Eu vou começar dando exemplo de mim, as ferramentas que surgiram no meu caminho. Com certeza houveram muitas no meu passado que foram me oferecidas muitas oportunidades e eu simplesmente não aceitei. Não aceitei porque não era momento, porque eu não estava preparada para aquilo. Muitas vezes acontece da gente se arrepender e pensar, nossa, por que eu não me dei essa oportunidade? Por que eu não aceitei? Por que eu não dei um jeito? Minha vida poderia estar diferente. Mas enfim, era a consciência que a gente tinha naquele momento, era o que a gente tinha, o que a gente precisava passar naquele momento. Então o passado, ele fica no passado. Vamos fazer a mudança no hoje. O que a gente pode fazer hoje para fazer diferente? Por mais que isso não aconteça de repente, de uma hora para outra, que não vai acontecer
com a ciência, com o propósito que a gente quer. Então, no momento que a gente tem o querer forte dentro da gente, a gente se conecta com a força divina e coloca aquela vontade forte para fora do coração, em oração, em pensamentos positivos, e as ferramentas certas vão aparecer nas horas certas. Quais as ferramentas que eu utilizei? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita fé, graças à minha avó. Eu fui criada pela minha avó e ela sempre foi uma pessoa de muita fé. E eu sempre via ela orando, via ela rezando, praticando a caridade. Minha família sempre foi muito disso, de querer ajudar, e eu segui fazendo isso do meu jeito. Então, como na vida da gente é desafios, chegou em alguns momentos da minha vida que eu precisei, como todos nós, procurar auxílio em determinadas situações. E eu encontrei na minha doutrina, na minha fé, A minha fé é o espiritismo. Eu sou espírita faz mais de 25 anos e foi onde eu encontrei o meu caminho. Não importando se tivesse sido católica, evangélica, entre outras tantas religiões que, na minha opinião, são o caminho, como uma mão. Os dedos são o caminho. Deus é o objetivo, o nosso crescimento, a nossa evolução, e as religiões são como se fossem esses dedos. Na minha opinião, é isso. Então, eu, Irina, nessa existência, eu me encontrei como espírita. Sou trabalhadora de casa espírita, sou realizada na minha doutrina. Mas, depois, que eu me encontrei, deu uma melhora muito grande na minha vida. Eu me senti muito feliz, muito contente, e foi passando o tempo, foram vindo outros desafios. E eu sentia no meu coração isso que eu acabei de falar sobre as religiões, que Deus, ele é o objetivo, as religiões somente são o caminho. E eu comecei a enxergar isso de uma forma mais ampla, onde Deus está em tudo, em todas as religiões, em todas as pessoas, em todos os seres do planeta. E eu comecei a abrir minha mente para um lado mais espiritualista. Não que eu não siga a minha religião, minha doutrina. Eu continuo e vou seguir até enquanto, por mim, para sempre. Mas o para sempre, às vezes, é bem relativo. Eu estou espírita e pretendo continuar assim até o fim dessa minha existência. Mas, em relação a alguns desafios que ocorreram na minha vida, veio outras possibilidades de ferramentas. E uma delas foi o Ho'oponopono. Você já ouviu falar no Ho'oponopono? Dentro do Ho'oponopono há várias outras pequenas ferramentas que nos auxiliam na limpeza de memórias. Tem um canal que eu maratonei os vídeos e me esclareceu muito sobre o Ho'oponopono de uma maneira mais prática, de uma maneira mais simples, e onde tem várias ferramentas que você pode adotar conforme a sua vontade, conforme a sua afinidade. É o canal da Silvia Morita. Nossa, os vídeos dela, para mim, foram maravilhosos. Tem vários tipos de métodos, do Ho'oponopono, várias ferramentas do Ho'oponopono, como água solarizada, Seaport, gelo azul, Havaí, interruptor de luz, white paper, entre outras ferramentas. Então, a Silvia, ela explica de uma maneira muito fácil, muito simples, de que o Ho'oponopono não é necessário fazer 108 vezes. Você pode fazer da maneira de quantas vezes você quiser, por quanto tempo você quiser, e pode fazer durante o dia, todos os dias. Não tem uma regra. E foi isso que me encantou nos vídeos dela, essa liberdade. Porque o que acontecia? Eu fazia
108 vezes, todo dia, até baixei um aplicativo para fazer isso, só que para mim, para minha pessoa, não consegui me adaptar. Mas da maneira que ela ensinou, eu me senti muito mais livre e liberta para fazer desse jeito. E para mim funcionou muito. Em relação ao Ho'oponopono, eu gostaria de indicar também o canal do Lucas Radin. É um canal onde ele traduz várias palestras do Dr. Hugh, que foi o que propagou o Ho'oponopono. Os vídeos dele são muito interessantes também e eu super indico. Uma oração que eu gosto, que eu já fiz e continuo fazendo, que nos ajuda no perdão, nos ajuda na limpeza de memórias também, de contratos, de acordos realizados em outras vidas, para quem acredita, e dessa existência também, que é a oração do Arcanjo Miguel. É uma oração muito boa, muito abençoada, que fez muita diferença na minha vida. Eu super indico. Outra ferramenta muito abençoada, que sempre me auxiliou muito, até antes dessas, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Espiritismo porque é a minha doutrina, a doutrina que eu sigo, mas você pode usar a sua Bíblia da sua religião, conforme a sua vontade e a sua crença. Para mim, sempre me ajudou muito ler um pedacinho, quando eu não estava me sentindo muito bem, que eu via que era algo que não era do corpo, que era alguma energia, eu sempre abria em página, aleatória, lia um pedacinho, rezava um Pai Nosso, me conectava, sempre me fez muito bem. É uma ferramenta muito abençoada que me ajudou e me ajuda muito. Outra coisa muito especial, que costuma auxiliar muito e que você pode utilizar também de acordo com a sua crença, é o Evangelho no lar. Você tirar um dia da semana, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, reunindo a sua família, mas, abrindo parênteses, mesmo que a família ou algum membro não queira participar no começo, faça você mesmo, tire um momento, faça você mesmo, que aos poucos a limpeza vai ocorrendo, a limpeza espiritual dentro do lar, e aos poucos esses membros vão se aproximando e vão querer fazer junto. Então, o Evangelho no lar, você pega a sua Bíblia, o seu Evangelho, de acordo com a sua religião, pegue uma mensagem bonita, um livrinho de mensagens, que nem no meu tempo de adolescência, eu até tenho um ainda que é o Segundos de Sabedoria, que tu abre naquele livrinho, tem algumas mensagens. Então, você começa abrindo uma mensagem aleatória, começa fazendo uma conversação, dando entrada naquele momento, do Evangelho. Depois você reza um Pai Nosso, pede o auxílio de Deus, de Jesus, dos irmãos espirituais, do Espírito Santo, enfim, de quem você acredita, e dê início ao Evangelho no lar. Nunca discutindo o assunto com briga, porque um às vezes não concorda com o outro, e você vai ler o Evangelho, lê um pedacinho, não precisa ler a página inteira, e discutam, mas discutir no sentido de conversar, de ter o entendimento daquelas palavras naquele momento, como se fosse um estudo do Evangelho. E nunca procurando, no momento, se caso ocorra um desacordo em relação ao que foi lido, nunca discutir, nunca nada. Respeitar a opinião do outro e sempre falar. O importante é ler o Evangelho, fazer uma oração de todo o coração naquele momento. O Evangelho no lar é luz, é bênção dentro do lar, para a família, onde afasta todas as energias negativas e onde se aproximam as energias positivas. É realizada uma limpeza dentro do nosso lar e na gente. Então, você vai ver uma mudança fora do normal. É o Evangelho no lar. Eu super indico, eu faço durante muitos anos e faço até hoje. Outra ferramenta muito abençoada, que foi uma que eu conheci há 2 anos atrás, mas que eu quero falar somente dela em um vídeo, que é uma medicina abençoada. Aí vai vir os vídeos sobre terapias e a terapia que eu trabalho também, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Desejo que eu tenha das oportunidades que eu tive de encontrar essas ferramentas abençoadas, que foi o que veio para o meu caminho, que Deus me inspirou e eu fiz uso, e para mim surtiu um efeito
Espero que você também encontre suas ferramentas, que tenha fé que elas vão aparecer e que também possa fazer uso dessas que eu acabei indicando aqui no vídeo. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e eu fico muito feliz pela sua presença, por vocês se disponibilizarem em ouvir o meu vídeo de hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais!